Sim, percebemos que mesmo em meio à dor, ainda há espaço para a alegria, para a esperança e para a luz de um novo dia. E é o que encontramos aqui no Viva a Vida. Então, eu achei muito... Oi? Érica Sturaro. Não, brincadeira. Depois eu passo para vocês pelo WhatsApp, pode ser? Eu preciso ver, agora eu esqueci o nome, gente, do autor, não lembro. Mas eu adaptei, você viu que eu coloquei Viva a Vida no final, então é meu, né? É minha autoria. Então, assim, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Cíntia aqui, sempre maravilhosa conosco. Ela está aqui há alguns anos, eu não lembro quantos anos já, terceiro ano já aqui com a gente. Ela é nossa oficineira de Pilates, né? Ela é mestre em fisioterapia e fisioterapeuta, tá bom? Ano passado ela deu sobre força muscular, né? E esse ano ela vai trazer sobre a dor, um tema muito importante pra gente. Infelizmente eu não vou poder ficar presente, mas vocês estão em boas mãos, né? As meninas estão aqui para ela, tá bom? E agradeço a presença de vocês. E chegou os bolos? Ai, que susto. Vai ter bolo, hein? De café da tarde. Beijo, gente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Fora o seu Carlos, que a gente já está sabendo que não tem dor nenhuma. Quem é terapeuta, né? Todo mundo vai para fisioterapia quando está com dor. Ninguém vai para prevenir, né? Ninguém vai para fazer qualquer outra coisa. Só vai lá procurar a gente quando já está com o negócio, né? O bicho já pegou e aí você vai atrás, né, da fisioterapia. Então é um tema muito importante, eu sei que é muito importante para vocês. Tenho um mestrado também em fisioterapia, que por um acaso foi... O pessoal já faz mais ou menos 3 anos, então estou vendo várias carinhas conhecidas aqui, né? Se eu precisar dar bronca, eu sei chamar até pelo nome, que bom. Tá? Então o meu objetivo com vocês hoje é que a gente entenda o que é a dor. Hoje, especificamente, a gente vai falar voltado para a dor musculoesquelética, porque é a dor com que eu vou trabalhar mais, né, na parte da fisioterapia, tá bom? O porquê essa dor acontece e o que a gente pode fazer para estar lidando com essa dor, tá bom? Então, você viu que eu coloquei aqui, eu não coloquei para a gente eliminar a dor. É a gente lidar com a dor. Isso já é um ponto importante para a gente parar para pensar. Tudo bem? Beleza. Então, vamos em frente. Então, alguém sabe por que a gente sente dor? Qual que seria a função da dor na nossa vida? Eu sei. Eu acho que sei. Pode falar, Maria. Eu acho que a dor é um sinal para nos avisar que alguma coisa no organismo não está bem. Quando tem febre ou dor, é um sinal que procure o médico. Algo no organismo não está funcionando direito. É isso, gente? Perfeito. Então, a gente já está indo por um caminho interessante aqui, né? É mais ou menos isso mesmo, tá? Então, a função da dor, ela é uma função vital, tá? Porque se a gente pega uma pessoa que não tem sensibilidade no pé, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que é diabética e perde a sensibilidade no pé? Começa a fazer ferida no pé e a pessoa nem percebe, dá infecção e dá um monte de problema. A gente poderia se machucar, né? Muito mais do que a gente já se machuca. Então, você imagina se você não tivesse a sensibilidade dolorosa, o perigo que ia ser, né? Então, e quando a gente sente dor, é um alerta para o nosso... o cérebro nos dando um alerta, tá? Se esse alerta condiz com a realidade ou não, aí... Tem a dor muscular. Quando a gente faz algum exercício, eu entendo da dor muscular, que não é ruim. Por exemplo, faz um exercício forte, que nem uma academia, eu falo que é uma dor do bem. Perfeito. Então, a dor nem sempre ela está mostrando pra gente alguma coisa ruim, né?
Legal, gostei. É isso mesmo, né? E vocês acham que dor sempre vai ser igual a lesão? Se dói, tem lesão? Nem sempre. Muito bem. Muito bem. Então, é isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Até pouco tempo, a gente trabalhava muito com o que a gente chamava de modelo biomédico, que levou a gente a acreditar que, sim, dor é igual a lesão, né? Inclusive, na minha formação, a gente ainda tinha muito, né, dessa visão, que dor sempre significava que tinha alguma coisa errada, tinha uma lesão naquele tecido, alguma coisa do gênero, né? Então, ela restringe um pouquinho e a gente acaba falando só de questões físicas e biológicas. Então, fica uma coisa meio engessada, né? Quando a gente tem essa visão biomédica. Hoje em dia, a gente usa mais esse modelo biopsicossocial. Então, o que é o biopsicossocial? Eu percebo que existem aí influências de outros fatores que não apenas o mecânico, né? Então, não é um tecido que está lesionado, né? Eu tenho que pensar naquela pessoa como um todo. Como é que ela está emocionalmente? Como que é o contexto social dessa pessoa, né? Tudo isso vai ter que ser levado em conta além só da questão física, né? Então, o bio entra, mas entra também o psicossocial. O que é muito legal, porque assim, todo mundo que está aqui está com uma carinha muito boa, né? Tá todo mundo aqui convivendo, tá todo mundo fazendo atividades que trazem uma satisfação pessoal, né? Que trazem um convívio social bastante saudável. E isso eu já vou dizer para vocês que é um fator de proteção para a dor, tá? Vocês estão muito mais protegidos do que as pessoas que não têm acesso a isso, tá bom? Vocês sentem isso também? Vocês percebem que aquelas pessoas que são mais depressivas, que ficam isoladas socialmente, aquelas pessoas que a gente chama de antissociais, que elas são pessoas que tendem a reclamar muito mais, que passam por dores e tudo mais? Então, olha o fator psicossocial aí pesando. E isso não deve ser ignorado, tá? Cíntia, posso fazer uma adendo? Até porque tem algumas dores que são de origem emocional. Por exemplo, eu tive, assim que minha mãe faleceu, na mesma semana eu desenvolvi fibromialgia. Tanto a fisioterapeuta, que foi encarregada da minha fisioterapia, e a médica falou, isso é um processo de dor totalmente emocional. Quando eu fui melhorando, eu melhorei da fibromialgia. Né? Isso não significa que a gente está jogando nas costas da pessoa a responsabilidade por ela ter a dor, tá? É bem diferente disso, tá bom? Mas é importante que a gente sempre considere que isso é um fator importantíssimo para as pessoas que têm dor, tá? Então aqui um pouquinho só da parte mais técnica, né, sobre a dor. Então, o que acontece? A gente tem alguns receptores, né, de sensibilidade que a gente chama de nociceptores, tá? Receptores de coisas nocivas, né, digamos assim, espalhados por todo o nosso corpo, nas vísceras, na nossa pele, nas nossas articulações, no nosso músculo, em todo lugar. A gente tem terminações nervosas que a gente chama de nociceptores, que elas respondem a estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos, tá? Então, por exemplo, se eu tô com dor de dente, o que está acontecendo lá no meu canal dentário? Não está tendo uma liberação de um monte de substância inflamatória lá? Essas substâncias inflamatórias estimulam esses nociceptores e o nosso cérebro interpreta aquilo como dor, tá? Estímulos mecânicos, se eu der uma topada com o dedão na quina da mesinha da sala, que sempre está no meio do caminho, vai doer, né? Estímulo mecânico, tá bom? E todos os nossos receptores, eles têm um limiar de disparo
alto. O que significa isso? Que tem que ser uma estimulação importante, então não é qualquer estímulozinho que vai gerar essa percepção de dor, tá? E mais ainda, ele nem dispara com um estímulo muito pequenininho, tá? Ele é meio duro na queda, tem que ser um estímulo bem importante para que ele dispare. O que é disparar? É mandar a informação lá para a nossa medula e da nossa medula ela subir lá para o nosso cérebro. Então, esse é o percurso que a gente vai fazer. Então, vocês estão vendo ali, ó, tem aquele coisinho ali vermelhinho, né, representando aqui o nosso receptor, chega lá na medula, da medula ele vai lá para o nosso cérebro e espalha para o cérebro inteiro. Tá? Então, o nosso cérebro inteiro participa da interpretação daquele estímulo para saber se ele vai responder como sendo dor ou não. Quando eu trabalhei no hospital, alguns médicos falavam, por exemplo, tinha muita gente com úlcera varicose, é uma dor intensa, minha mãe até teve isso. E tinha outras pessoas que chegavam lá com o mesmo problema e não sentiam dor. Então o médico disse assim, olha, Maria, algumas pessoas têm o limiar da dor muito intenso, outras têm o mesmo problema, mas o limiar é menor. Como se processa isso? Na verdade, a gente não tem certeza de como que isso acontece com cada pessoa. Mas tem pessoas, sim, que são bem mais resistentes à dor do que outras. Isso é fato, tá? Mas a gente não sabe dizer exatamente o que determina isso. A gente sabe que, assim, deve ter questões genéticas, as questões psicológicas também devem influenciar, né? Então, por exemplo, quando eu faço musculação, eu fico com bastante dor nas pernas. Só que eu tô acostumada. Então, aquela dor me atrapalha? Não. Eu reclamo dessa dor? Não. Mas na hora que eu vou agachar, eu falo, nossa, tá doendo aqui o negócio, não tá tão assim, né? Mas então você entende que também tem uma questão de vivência, né? Então, coisas que eu fui vivenciando na minha vida e que me deixam mais duro na queda também, tá? Tem isso também, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso também, tá? Então, ele tem um limiar de disparo alto, não é qualquer estímulo que faz esse caminho, né, acontecer. E tá vendo que tem esse caminhozinho verde aqui que desce? Você fala, mas por que tem um negócio que vem do cérebro para minha medula? E tem um mais e um menos aqui. Isso daqui é o nosso sistema de modulação. Tá? Então, conforme o estímulo chega lá no meu cérebro, ele é processado por diferentes áreas, é rapidamente interpretado, tá? E ele ativa esse nosso sistema de modulação, que faz o quê? Isso aqui é perigoso pra caramba, sai correndo, tira a mão desse lugar. Ele ativa essa via para que aquilo fique ainda mais alarmante no seu cérebro. Ou ele fala assim, não, isso aqui não tem problema, você pode passar por isso sem problema. Então, ele diminui aquele alarme, tá? Ele controla isso na nossa medula. Então, ele vem lá do cérebro, controla lá na nossa medula e ele bloqueia ou potencializa aquela subida daquele sinal, tá? Isso aqui pode explicar muito, né, dessas questões psicológicas também. Por quê? Porque o processamento não está acontecendo lá no cérebro. Os meus pensamentos não acontecem tudo lá no cérebro. A minha parte emocional não está toda lá no meu cérebro. Então isso vai influenciar ou não vai na minha dor? Vai diminuir a dor. Ou aumentar. Que é o que ela falou. Fala assim, eu passei por um trauma emocional intenso, disparou dor no corpo inteiro, sem ter lesão, mas doía o corpo inteiro. É muito louco, né?
Por isso que eu falo que eu me aventurei a falar de dor, porque dor é um assunto, assim, muito complexo, tá? Muito complexo mesmo, tá? Então, é basicamente assim que funciona esse sistema da neurofisiologia da dor, né? Então, quando o nosso cérebro interpreta esse estímulo que veio dos nossos receptores como algo ameaçador, ele dispara a dor, tá? Por outro lado, se eu desse aquela mesma topada na mesinha, Vinícius, só que estava acontecendo, por exemplo, não vou dar uma topada na mesinha, vamos falar que eu estou na praia, começa a acontecer um arrastão na praia, eu tenho que sair correndo, mas eu dei uma topada com o dedão numa pedra no meio da praia. Você acha que vai doer mais ou menos do que a minha topada do dedão da mesinha da sala? Vocês acham que mais? Eu acho que menos, porque eu tenho que sair correndo. Se aquela dor ali fizer eu parar, o arrastão vai me pegar. Então você entende que o processamento da dor ele está muito relacionado com cada situação que eu estou vivenciando. Então, se eu estou passando por uma situação de risco de vida, assim como acontecem acidentes, que você fala de onde que a pessoa tirou aquela força, ela arrancou a pessoa de dentro do carro. De onde que a gente tira isso? E ela fala assim, meu Deus, você estava com a perna quebrada e você arrancou a outra pessoa do carro? Como isso? A dor fica anestesiada em algumas situações, né? Então, dependendo da situação que eu estou passando, o mesmo evento, com a mesma intensidade ali naquele local, vai ter uma resposta totalmente diferente lá no meu cérebro. Isso pode se chamar adrenalina? Isso tem a ver com aquele momento da adrenalina que está lá em cima. E por proteção, o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai bloquear essa passagem desses estímulos dolorosos. Ele vai falar, esquece a dor, meu filho, você tem que sobreviver. Agora é hora de você sobreviver. A hora que você tiver insegurança, o que vai acontecer? Você vai falar, nossa. Aí você desaba. Aí vem toda aquela sensação da dor. Muito louco isso, né? Até no dia seguinte, né? Também. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, ó, o sistema de modulação descendente, ele amplifica ou inibe conforme a interpretação do cérebro. Então, se a dor, ela é vista como uma ameaça. Então, se o cérebro interpretou como ameaça, eu vou ter dor. Então, conforme a interpretação do meu cérebro, tá? Então, o meu cérebro ele vai ser influenciado por diversos fatores. Então, qual que é o meu status de sistema nervoso central? Eu tô saudável, tô indo na minha academia, tô comendo bem, minha parte emocional tá maravilhosa, tô saindo com os amigos, tomo meu vinho, nananã, tô feliz da vida. O meu sistema nervoso vai estar calmo. Ele não vai estar nervoso. Ele vai estar bem pra caramba. A chance de eu ter dores, principalmente dores crônicas, é muito menor do que aquela pessoa que não está passando por uma situação legal da parte social. Muitas vezes pode estar passando por situação financeira desagradável, um emprego muito chato. Eu sofro bullying no meu emprego. Eu odeio o que eu faço na minha vida. Eu não gosto dos meus colegas de trabalho. A chance dessa pessoa ter dores é muito maior. Tá bom? A professora de Pilates é muito chata. Pega no meu pé durante a aula porque eu fico fofocando com a amiguinha. Tenho muitas dores. É assim? Aí não concorda, que é muito Muito bem. Então, percebe que questões culturais. Então, muitas vezes, como eu fui criada para lidar com a dor, como minha mãe lida com a dor, como as pessoas com quem eu convivo lidam com a dor, isso influencia ou não influencia?
Aquela pessoa que o dia inteiro sempre reclamando, você convive com aquela pessoa, a tendência de você virar uma pessoa que não é grande também. A gente fica chato. Eu conheço uma pessoa. Você conhece? Eu também conheço. Eu entrei na academia, minha cunhada falou assim, você tem testado de médico? Agora eu quero... A história vai ser compartilhada. Eu fui no posto de saúde e pedi um atestado médico. A médica me examinou a pressão, me olhou geral, eu estava de tênis, olhou meu pé, nada, e deu um atestado médico. Aí, chegando em casa, eu contei para minha cunhada que eu tinha que fazer atestado médico para academia. Aí eu fui. Eu não vou fazer academia sem fazer exame médico. E a minha micose? Eu falei, minha filha, eu também tenho uma micosinha aqui na dedo da minha unha. E passei no teste com a médica. Mas a micose dela não sara. Ela vive de um dermatologista. Aí, E pode ter sim um fundinho emocional. dela Pode é muito... ter. Aí ela tem... Pode ter sim, Ela a parte tem- imunológica pode desistir. fica atrapalhada também, né? Então assim, pensa, Né? pensa como que as pessoas com quem você foi criado conviviam com certas questões, que você vai entender muito bem também como você lida com diferentes questões, né? Então, se as pessoas eram mais explosivas, você não vai ser mais explosivo também? A tendência é essa. Por mais que você reprima isso, você vai ter uma certa tendência a repetir esses comportamentos, né? Então, vale também uma certa reflexão aí para a gente entender como que a gente... O que é? Tem a ver também. Tem a ver Tem um cara também. no pé que não sabe nunca. É um reflexo, né? Pode ser sim. Tá bom? Então, tudo isso daqui vai influenciar se o meu sistema nervoso observa aqueles eventos como sendo ameaçadores ou não. Então, resumindo, dor é uma resposta do nosso cérebro. Beleza? Então, a percepção da dor depende da modulação que o meu cérebro vai fazer. Tá? Se ele vai deixar aumentar ou se ele vai reprimir um pouco essa estimulação. Então, olha que legal aqui. Deixa eu só terminar isso aqui, Maria. Tá vendo que a sequência é essa, ó? Estímulo, transformou em estímulo elétrico, né? O nosso receptor. Fez a condução, transmitiu lá para o nosso cérebro. O que acontece? A gente tem aqui um sistema inconsciente, tá bom? Essa interpretação, ela é inconsciente, tá bom? Então, tenho essa interpretação que faz a modulação. E num quinto momento, aí eu vou ter uma interpretação um pouco mais elaborada do processo, tá bom? Ah, mas é inconsciente, então por que o emocional influencia? Porque o emocional, ele influencia em tudo, inclusive na parte que a gente está inconsciente. Tudo bem? Então, a dor vai ser esse equilíbrio entre inibição e excitação que está acontecendo aqui na nossa medula. Respondeu? Ah, então tá bom. Beleza? Então, modulação é esse equilíbrio entre inibição e excitação, tá? Então, a gente tem alguns mecanismos de dor. Eu vou tentar não me estender muito, tá? Quanto tempo eu já tô falando, Vinícius? Você tem noção? Meia hora. Não sei, meia hora. Então, não posso me estender muito mesmo, tá? O que acontece? Ó, o mecanismo de dor, ele vai influenciar na nossa estratégia de tratamento e em como eu vou entender que provavelmente pode ser o prognóstico da pessoa, tá? Qual é o tipo de mecanismo que predomina e se eles estão combinados ou não, tá? Então, eu tenho basicamente 3 mecanismos de dor. Mecanismo nociceptivo, neuropático e nociplástico. O nociplástico é mais novo, tá? É uma interpretação nova que está se desenvolvendo aí desde 2016, que surgiu esse termo, tá bom? Vou explicar um pouquinho de cada um.
Dor nociceptiva é aquela que tem um dano real ou potencial no tecido. Então, por exemplo, encostar na panela quente, dor nociceptiva. Torção no tornozelo, dor nociceptiva por problema mecânico. Uma é térmico, outra é mecânico, outra eu falei também, né? Dor de dente, que é químico e mecânico, né? Artrose tem um componente nociceptivo também muito grande, mecânico, tá bom? Então, é um dano real ou potencial em tecido não neural, ou seja, não é dor no nervo, é dor no tecido mesmo, lá que foi lesionado. Então, é pele, é o músculo, é a articulação, tá? Não é o tecido nervoso, tá bom? Devido, então, a essa ativação dos nociceptores, costuma ser uma dor mais localizada e que é proporcional à intensidade daquele estímulo. Então, ela não é aquela dor esquisita. Você fala assim, nossa, mas eu só encostei e já doeu. Não, ela é proporcional ao estímulo que foi recebido ali naquele tecido, tá bom? Então, é proporcional. E também quando eu tenho algum fator atenuante, então, por exemplo, queimei o dedo, vou colocar uma aguinha gelada, atenua. Então, você sabe, é uma dor um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, eu já falei aqui. Química, enfim, tá? Dor neuropática. Essa aqui, quem que já teve dor ciática? Nossa, todo mundo! Então, a dor ciática, a gente chama ela de dor neuropática, tá? Por quê? Porque ela não é exatamente uma lesão no tecido, ela é uma irritação do nervo, tá? Então, ela pode ser, seja por uma hérnia de disco, que está cutucando lá uma porçãozinha da minha medula, tá? Ou por artrose na coluna, o famoso bico de papagaio, né? Então, o bico de papagaio faz o quê? Ele vai ter um componente de dor local, que é o quê? Nociceptiva, mas ele também pode ter esse componente aqui de estar cutucando o nervinho, e aí faz o quê com a dor? Uma dor que desce aqui assim, né? Às vezes vai só no bumbum, às vezes vai até o pé, aquela dor que vai, que volta, que formiga, que dorme, aquela dor mais esquisita. Artrose é bico de papagaio? Sim. Sim. O bico de papagaio, quem não sabia, artrose na coluna é chamada de bico de papagaio. Fala, Mércia. Você e o seu Carlos vão ser estudados. Vocês vão sair daqui, eu vou levar vocês lá na USP para estudar vocês. Muito bem. Então, a dor ciática, diga. Herpes zoster. O que é herpes zoster? A herpes zoster é aquele vírus da catapora que ficou ali incubado, e quando você tem uma queda da imunidade, que normalmente está relacionada com o quê? Parte emocional, influenciando na nossa parte imunológica, no sono e tudo mais, ataca o nervo, tá? Às vezes ataca o nervo trigêmeo aqui no rosto, estoura as feridinhas no trajeto do nervo e é uma dor neuropática. É uma dor por desmielinização do nervo. O nervo fica desencapado e aí fica aquela coisa horrorosa que dói muito. Dói muito. Normalmente ela pega o trajeto de um nervo específico. No rosto, às vezes na perna, mas é sempre um trajeto de um nervo. Sempre é num trajeto de um nervo. Essa cunhada aí, tá feia a situação da cunhada. Vamos rezar por ela depois.
Muito bem, então a dor neuropática, olha as características dela. É uma dor de queimação, de formigamento, de choque elétrico, de fio desencapado, literalmente, né? Aquela dor de fio desencapado, e aí às vezes dá dormência, ou às vezes fica muito sensível, é uma dor meio maluquinha, tá? E ela vai ser irradiada. O que é esse irradiada? Ela é distribuída conforme a distribuição de um determinado nervo. Qual nervo? O nervo que está sendo cutucado. Se é lá na minha lombar, vai ser a distribuição do nervo que vai para onde? Para a perna. Se é mais alto, ele vem para a coxa. Se é mais baixo, ele vai para a parte de trás da minha coxa, para a parte de trás da minha perna. Se é no pescoço, vai para o braço. Tá? É mais ou menos isso. Tá bom? Então, ela costuma dar essas alterações sensoriais negativas, que é perder sensibilidade, ou positivas, que é aumentar muito, que a gente chama de hiperalgesia, que é um estímulo que é doloroso. Fica extremamente doloroso, e a alodinia, vocês nunca ouviram essa palavra, né? Ai, vou dar uma de gente culta agora. A alodinia, ela é um estímulo que não é doloroso, vira uma coisa dolorosa. Então, por exemplo, encostar numa parte metálica, aquele geladinho do metal causa dor. Mas ele tá Não, gelo ele vai causar dor em qualquer pessoa, se você ficar encostado nele, né? Mas uma parte de metal que está em temperatura ambiente, a sensação do geladinho daquele metal em temperatura ambiente deve gerar dor? Não. E ele gera. Então, isso é alodinia. Então, a gente tem algumas aberrâncias aí na resposta, tá? Da sensação. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então, assim, existe dor neuropática central por lesão cerebral, tá? Essa que eu tô falando especificamente, que é do nervo ciático, e são as mais comuns, né, que a gente vai apresentar, as de parte central são um pouquinho mais difíceis de acontecer, elas são chamadas de dores neuropáticas periféricas, tá bom? Então, a herpes zoster também, periférica, tá bom? Síndrome do túnel do carpo, neuropatia diabética também, tá? O que é neuropatia diabética? Neuropatia diabética é a pessoa que tem a diabetes, ela vai ter um comprometimento do nervo, né, por conta da diabetes. E aí você começa a ter perda de sensibilidade, e aí você predispõe essas pessoas, ela já tem uma predisposição, né, a uma cicatrização ruim e tudo mais, e aí com a neuropatia ela fica ainda predisposta a não perceber quando ela sofre alguma lesão. É bem sério. É bem sério. Então, aí começa a dar aquelas úlceras diabéticas, porque a pessoa fica lá um tempão encostada em alguma coisa e não percebe, e quando vê machucou, igual uma úlcera de pressão, né, que acontece na pessoa acamada, né? Então, o pé, por exemplo, você vai, usa o sapato machuca, faz uma úlcera, vira uma coisa bem complexa, tá? E a tal da dor nociplástica. O que é essa dor nociplástica? Ela surge da nocicepção alterada. O que é nocicepção alterada? É uma alteração daquele sistema que a gente estava comentando da modulação da dor. Lembra que a gente falou que ele estimula mais alguns estímulos aí até o cérebro, né? Ou ele ameniza a subida desses estímulos lá para o cérebro. Então, quando a gente tem a dor nociplástica, você tem uma alteração nesse sistema, tá? Então, uma nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de um dano tecidual real ou potencial causando a ativação dos nociceptores. Então, é um disparo totalmente aleatório desse sistema de dor, tá? Mesmo que não tenha um estímulo lá no nociceptor. Então, é um mau processamento dos estímulos potencialmente nocivos, e digo mais, eu coloquei aqui só dos estímulos potencialmente nocivos, mas ela também acontece sem estímulo nenhum, tá? Então, ela dá uma malucada aí no sistema de dor. Então, ela acaba sendo uma dor que ela é mais difusa,
Ela acabou de dar o exemplo dela, que é a fibromialgia. O que é a fibromialgia? Dói o corpo inteiro. Qual que é a justificativa para doer o corpo inteiro? Você tomou uma surra no corpo inteiro? Não. Mas a sensação dela é essa. E dói mesmo. Não é um negócio de falar, é psicológico. Não é psicológico. A dor é real. A percepção da dor é real. Mas não há um dano no tecido. Tá? É uma desregulação desse sistema de dor, tá bom? Então vai gerar um fenômeno, muitas vezes, né? Vai gerar esse fenômeno de espalhamento da dor, tá? Que é o quê? Por exemplo, no começo a pessoa tinha uma dor que pegava só, por exemplo, um lado da lombar dela. Quando vê, já está do outro lado também. Quando vê, já subiu para o meio das costas. Quando vê, já está descendo para outro lugar. Começa aí tendo um espalhamento, tá? E na parte central do nosso sistema nervoso, que a gente tem um desenho do nosso corpo lá no cérebro, cada região, né, interpreta as sensações de uma parte do corpo, você começa a ter até um borramento dessas áreas lá no cérebro. Você começa a não conseguir mais nem interpretar de que região que está vindo aquela sensação. Você tem alterações, inclusive, da plasticidade cerebral nesse tipo de dor, tá bom? Sei que está muito teórico, tá? Mas já está acabando essa partezinha chata. Tá? Então, é uma dor que é desproporcional, é uma dor totalmente imprevisível, não tem uma posição que alivia, não tem alguma coisa que você faça especificamente que alivia. Uma hora dói aqui, outra hora dói ali, é uma dor que anda, né, pelo corpo, né? Depois você pode até falar pra gente, porque é feio, né? É o corpo inteiro, né, dolorido. Então, assim, ó, e é muito comum que junto com esse tipo de dor, a gente perceba lá na nossa avaliação da parte biopsicossocial, né, que você vai ter a presença de fatores psicossociais mal adaptativos, que são, por exemplo, pessoas mais ansiosas, pessoas catastróficas, então aquela pessoa que tudo ela interpreta como uma coisa que pode ser extremamente pior do que aquilo que é na realidade, né? Catastrofização, a depressão, né? E comorbidades. Então, por exemplo, pessoa que tem sono alterado. Quando a gente não dorme uma noite de sono bem, você já não fica... Você fica estragado, essa é a palavra, exatamente. Você fica estragado de cansado, você fica estragado de chato, você fica estragado de dolorido, você fica estragado de tudo. Isso deixa você mais predisposto a ter esse tipo de dores e alterações também cognitivas, fadiga crônica, enfim, tudo isso predispõe, tá? Para diagnosticar esse tipo de dor, ela tem que ter todas essas 4 características para a gente achar que ela pode ser esse tipo de dor. Então, ela tem que ser uma dor crônica, que dura já mais de 3 meses. Tem que ter essa distribuição que é mais espalhada, não é pontual. Ela não pode ser totalmente explicada por mecanismos que a gente já sabe que são os nociceptivos ou os neuropáticos. E tem que ter essas hipersensibilidades. Tá? Sobre tipos de dor com relação à dor aguda, crônica e subaguda, são só classificações relacionadas ao tempo, só que qual que é a grande importância para a gente? Tá? O prognóstico que cada tipo de dor tem. Tá? Quando a gente sabe que o paciente está com a dor aguda, ele está na fase aguda, a chance da história natural daquela dor ser de melhora é muito grande e a melhora é mais rápida. Então é aquele paciente que deixa a gente super feliz, melhora rápido. Doutora, tô super bem, melhorei pra caramba. Aí você, fui eu. Não, foi a evolução natural do processo. Tá? A função do fisioterapeuta ela é proteger a história natural da evolução, tá? É eu não deixar estragar o processo,
É eu tentar evitar que aquele processo cronifique. O que eu vou fazer, sinto dizer para vocês, mas não influencia tanto. Tá? O fisioterapeuta ele tem que ser isso, é um defensor da história natural do processo ali, da melhora daquela dor. Tá? Ele não é o salvador da pátria. Quando essa dor chegou ali entre a 6ª e a 12ª semana, e você já percebeu que a evolução dela não está muito legal, você já viu que aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa vai enrolar o processo, você já sabe, né, mais ou menos o perfil, né? Então você já meio que já vai pisando em ovos, né? Então certos perfis de pacientes a gente já sabe que tem uma tendência maior a cronificar. Quais perfis? Tudo aquilo que a gente já falou no começo, né? Da parte psicológica, da parte biopsicossocial, que influencia. Então, a gente já meio que sabe se vai... Não é que a gente tem uma bola de cristal, mas a chance de dar ruim em alguns casos é muito grande. E as dores que ficam crônicas, o prognóstico delas é pior. Não que ela não melhore, mas ela demora muito mais para melhorar. Tá bom? Aqui, só a título de conhecimento, a gente chama de secundária quando você tem uma causa real, né, que não é uma causa real para aquela dor, e a dor primária é aquela que a dor é a doença em si, que é o caso, por exemplo, né, da fibromialgia. Né? Sensibilização nada mais é do que esse processo de aumento dessa responsividade dos neurônios, que é aquela questão da modulação que está desregulada, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para vocês entenderem. Tá vendo que aqui a gente pode conseguir sensibilizar todo o nosso sistema nervoso e aí vai doer o corpo inteiro? Tá? Essa imagem é só para ilustrar isso. Então, um estímulo nociceptivo que antes ele era recebido e transmitido apenas por um segmento da medula, eu começo a ter um espalhamento e o cérebro todo e a medula toda sensibilizado, o que faz com que a gente tenha essa dor generalizada, tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque o pessoal já está dormindo, já está querendo um sorteio. Olha, o pessoal falou que ia participar, vocês não estão participando e estão dormindo. Eu vou te contar, viu? Vinícius, você falou que você tinha dor, você ia me ajudar, hein, Vinícius? Ajudar na palestra, você ia falar da sua dor, Vinícius. Dor nas costas. Olha só, tão jovem. Antigamente não era assim, né, Maria? Muito bem. Então, aqui, ó, só para vocês também entenderem um pouquinho, porque é muito comum, né, no idoso. A osteoartrite, que é esse OA que está aqui, ele tem tanto um componente de sensibilização periférica, então, assim, é um estímulo mecânico que deixa aquele nociceptor realmente mais sensível, tá? Mas ela está no meio do caminho também para ter aquela sensibilização central, para ter um certo espalhamento ali daquela dor. Então, às vezes, a dor, ela fica meio, tipo assim, é o joelho, mas meio que dói a perna, né? Às vezes é o joelho de um lado, mas começou a doer o joelho do outro lado. Ela começa também a ter esse padrão, esse fenômeno aí, que é esse espalhamento, tá bom? Então, aqui é só falando um pouquinho mais disso, que vai dar essa questão desproporcional, nananana, e o tratamento ele precisa ser multimodal. O que significa isso? O tratamento só com fisioterapia, por exemplo, ele não vai resolver as questões emocionais dessa pessoa. Então, faz muito mais sentido que a pessoa que tem esse padrão de dor faça também um acompanhamento dessa parte psicossocial, tá? É uma pessoa que precisa de um acompanhamento além,
tá? Porque não é que assim, é só porque ela tem um emocional fraco. Não é, ela tem um emocional fraco e por isso ela tem dor. Senão a gente está jogando a culpa na pessoa. Mas a dor, ela é um fator que deixa o nosso psicológico muito abalado, tá? Então a gente tem que ter também essa sensibilidade e saber que o fisioterapeuta não vai ser o salvador da pátria e que é importante que o paciente desse tipo seja encaminhado também para outros acompanhamentos. A gente, dentro da fisioterapia, existe agora um tratamento que a gente chama de terapia cognitivo-funcional. Tá? Então, vocês já devem ter ouvido da cognitivo-comportamental. Né? As duas trabalham juntas. O que é a cognitivo-funcional? Ele é um trabalho que a gente vai fazer tentando tirar o medo da pessoa de fazer coisas que ela acha que vão gerar dor. Então, a pessoa que já passou por dor, ela tem medo. Ela não quer ter dor de novo. Então, aquela pessoa que já teve uma crise da coluna, já ficou travada, teve que ficar quase de cama por causa da dor. Ela vai ter medo de ter dor de novo, ela vai se limitar a fazer coisas que ela se sente segura para fazer, e ela vai limitando cada vez mais as atividades dela. Então, por exemplo, essa terapia cognitivo-funcional, ela entra nesse sentido, de você ir tratando essa pessoa com movimento, exercícios e eliminando esse medo dela. Mas você percebe que não tem nada a ver com terapia cognitivo-comportamental, que é a parte mental. Interessante você falar isso, porque você deve saber, o Hospital São Paulo, Faculdade Paulista de Medicina, eles têm um departamento da dor, que cuida especificamente disso. Eu não sei, mas eu penso, pelo que você está abordando, que lá eles devem fazer todo esse processo que você está mencionando aqui. Provavelmente sim. Eu não vou falar com certeza porque eu não conheço o serviço, mas é bem provável que sim. Porque hoje em dia a dor, ela é estudada até em separado, né? Então, sempre a gente estudou a patologia e a dor relacionada com a patologia. Não, hoje a gente estuda a dor, né? Tem até especialização em dor, né? Então, aqui, só para ficar claro também, porque é uma das dores mais comuns, né? Dor na artrose. Então, ela é considerada uma dor nociceptiva devido a essa degradação da articulação. Então, é uma nociceptiva, é um misto ali, né? De liberação de substâncias inflamatórias, que vai gerar dor, e também a mecânica, que vai gerar dor ali, tá? Então, a gente vê aqui, um lado é o lado sadio, o outro lado é o lado que está com artrose. Então, tem o desgaste da cartilagem, com exposição do osso, com esse edema ósseo, né, que são esses cistos aqui. Tem isso também, deformação, tem tudo isso, né? Então, o tipo de dor que a gente tem na artrose, ela é uma dor nociceptiva, mas que ela também acaba, ao longo do tempo, por conta da duração e da intensidade, muitas vezes, dessa dor, ela tendo essas manifestações aí de espalhamento, né? Então, às vezes, dói o outro lado também, às vezes não dói só a articulação que está inflamada, dói um tanto a mais ali, que você fala, não sei nem por que está doendo aqui, mas dói, tá? Então, é isso. E aqui, da dor ciática, que a gente já falou um pouquinho, né, naquela coisa, e olha aqui, diferentes causas, né, da dor ciática. Pode ser por hérnia, pode ser por discopatia degenerativa com ruptura do anel fibroso, né, do disco, pode ser por estenose medular, pode ser por espondilolistese, pode ser por artrose. Espondilolistese é um escorregamento da vértebra. Então, a vértebra que estava alinhadinha, ela desalinha. Uma vai para frente, a outra fica, e aí, dependendo do grau. Quando é pouco, assim, até... mas dói. Tá? Bom. E vamos falar um pouquinho, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né?
a gente faz aqui a parte do Pilates. O que é interessante? Por que o Pilates ele acaba sendo visto com muito bons olhos, né? Até pelos próprios médicos, né? Não que eles conheçam o método, pelo contrário, eles vão umas coisas nada a ver, mas recomenda, né? Então a gente até agradece, fala, tá bom, manda aí os pacientes. A questão do Pilates, por que ele acaba sendo interessante, né? Que ele está movimentando lá a nossa musculatura, está fortalecendo, e quem assistiu a palestra do ano passado sabe que a nossa musculatura, quando é mexida, fortalecida, ela libera substâncias que são anti-inflamatórias. E, portanto, elas ajudam também nesse controle da dor, diminuindo, inclusive, a sensibilidade à dor, tá? Por conta daquela modulação. Então, se eu tô menos sensível à dor, eu vou sentir menos dor, né? Então, lógico que não é em uma aula que você vai sentir, tem que ser uma questão de longo prazo, assim como se você resolver fazer uma musculação, não é de um dia para o outro que aquilo ali vai gerar a melhora que a gente espera, mas a gente tem que ir cultivando, né, esse tratamento através do movimento, tá? Então, se você quiser prevenir, você já começa desde já. Se você quiser esperar dar dor para depois você fazer, você vai ter que passar pela fisioterapia, tratar e depois começar a fazer, tá? Então, eu sugiro que vocês façam antes de ter dor. Viu, seu Carlos? Até o senhor, viu, seu Carlos? O senhor é bem-vindo para com 90 e poucos anos vir fazer pilates, tá? Porque o senhor tá... o senhor... Tá vendo? Descobrimos o segredo do seu Carlos. E o que acontece? Com o Pilates e com terapias através do movimento, o Pilates entra como uma terapia através do movimento, né, nesses casos, a gente acaba trabalhando muito essa questão do medo do movimento. Então, a pessoa que tem muito medo de algumas exposições, as meninas sabem que eu exploro elas bastante, né? Eu exploro mesmo. Mas tá doendo, não sei o quê. Faz o que dá. E vai fazendo, entendeu? E se põe para fazer, se testa, explora o seu limite. É isso que eu quero de vocês, tá? Então, dentro da nossa aula, a gente tenta explorar o limite, tá? Não quero quebrar ninguém, mas eu quero que vocês se sintam capacitados para explorar esses novos limites que às vezes você mesmo estava se limitando a ponto de que aquilo se torna prejudicial e gera ainda mais dor. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo, tá? Então, uma das metas que a gente tem dentro do Pilates é essa, né? Explorar o seu limite e quebrar esse medo, quebrar esse ciclo do medo, dor, evitação, medo, dor, evitação, que é o que a gente mais fala, tá? Exercício tem os efeitos anti-inflamatórios, vai melhorar a sua funcionalidade. Então, mesmo você tendo dor, se você está mais forte, a sua funcionalidade fica melhor. Então, lembra lá no começo que eu falei assim, eu não falei de eliminar a dor, eu falei de lidar com a dor. E às vezes a gente precisa também entender que a dor ela não vai ficar zerada. Ela vai ser muitas vezes diminuída, ou você vai ficar mais forte. Olha que legal. Então, a dor não diminuiu, mas eu tô mais forte. E aí ela não me afeta tanto, né? Eu fiz fisioterapia há muito tempo, né? Porque eu operei o joelho. Mas agora, devido a fazer muitas, eu aprendi aonde dói. Eu procuro fazer exercício, faço todo dia, regularmente, antes de sair da cama. Meu filho e minha filha me dão parabéns, porque disse que isso é uma disciplina. Então, se eu quero ter um dia bom, resolver tudo, antes de sair da cama, antes de rezar, eu já faço tudo lá no quarto. Depois eu vou rezar. Depois eu vou fazer minha vida tranquila. Aprendi a trabalhar a dor. Aonde dói, eu sei, já me explicaram aonde, o exercício que eu tenho que fazer. Então eu aprofundo mais naquele exercício.
Então, assim, eu vou levando a vida. 87 anos, estou convivendo bem com as dores. Então, com uma prótese. Muito bom! É isso aí, você viu? Aprendi a conviver e ela aprendeu o quê? A autogestão da dor. Isso é o ponto mais importante. Você tem que aprender para quê? Para você ter autonomia para gerenciar a sua dor. Tá? Isso é autoconhecimento, isso é importantíssimo, importantíssimo. E aí você se sente bem porque você fala assim, porque se aparecer essa dor, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí você fala assim, eu não vou me preocupar. Muda o seu enfrentamento da situação, tá? Então a gente nunca vai falar eliminar a dor. A gente sempre vai falar como que eu vou lidar com ela, como que eu vou conviver com ela, como que eu vou me tornar mais forte para que ela não me afete tanto, como que eu vou fazer se ela vier. Deu uma crise aqui. Opa! Ou a gente já começa a perceber, às vezes, né? A gente já tá tão safo que você já percebe, você fala, vai dar ruim isso aqui, hein? Aí você já começa a prevenir. Tá bom? Então você fica também mais resistente à dor. E aí, pensando do ponto de vista psicossocial, quando a gente faz uma atividade física, então, por exemplo, aqui, é um grupo, então uma dá risada da outra, a gente zoa uma, a outra dá risada, aí você vai zoa a outra dá risada. Isso não é biopsicossocial? O psicossocial não tá ali, pegando? Então, você vai ter maiores níveis de satisfação. Olha ela falando assim, meus filhos me dão parabéns, eu sou disciplinada, eu sei lidar com a minha dor. Satisfação. Aí a serotonina. Exatamente. Aí você começa a entrar numa outra vibe. Entendeu? Você saiu daquela coisa de eu sou coitada, sempre vou ter dor, preciso de ajuda, não sei o que, pra eu sei lidar com a minha dor. Eu consigo melhorar. Lógico, tem coisas que são muito mais difíceis do que outras, tá? Mas a gente está falando aqui de pessoas que estão num nível muito bom, né? Como idosos ativos e que participam aqui, a gente vê que vocês estão muito bem. Né, seu Carlos? Seu Carlos, o senhor vai falar daqui a pouco, hein, seu Carlos?